Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os primeiros são os últimos, serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos voltar no refrão do Salmo? Mais uma vez. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Mais uma vez. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Algumas vezes na Santa Missa acontece isso. O padre prepara toda a missa, aí vem alguém que canta o refrão do Salmo e faz mudar toda a homilia. Canta mais uma vez, por favor. O Senhor presta atenção. Conhecer escuta seu isso. Salvador perante as nações. Só escuta ela cantar. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Deixa chegar ao seu coração mais uma vez. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. E é por causa dessa verdade, porque o Senhor fez conhecer seu poder salvador, que nessa noite nós somos provocados a ter uma mente pronta e disposta, a prontidão de mente e medidas novas. A primeira leitura diz isso. O refrão do Salmo provocou tudo isso. Porque o Senhor se deu a conhecer, nós precisamos estar com as nossas mentes aprontadas, de prontidão. Porque o tamanho de Deus, o reino de Deus não cabe nas medidas da minha cabeça. Essa ordem aqui, por isso, aprontai-vos. Por isso, aprontai a vossa mente. O Senhor se deu a conhecer, mas Ele é maior do que a minha cabeça, maior do que aquilo que eu penso, maior do que os meus pensamentos. E essa ordem da primeira leitura, aprontai a vossa mente, significa que quando eu conheço o Senhor, eu preciso ter uma mudança na minha mentalidade. A prova de que eu conheço o Senhor é quando o conhecimento e a experiência que eu faço de Deus começa a mudar a minha cabeça. Isso não é fanatismo, isso não é lavagem cerebral, isso chama conversão. Uma conversão que acontece no coração, mas que tem que alcançar a cabeça. E o que acontece comigo e com você? Quando nós éramos lá atrás, bem novinhos, no tempo de criança, era fácil mudar o nosso jeito de pensar. Por isso, o pai e mãe tinham todo o cuidado de nos ensinar, porque a nossa cabeça, o nosso jeito de pensar estava se formando. À medida que os anos passam, essa mente pronta, de prontidão, vai ficando cada vez mais enrijecida. Deus continua sendo Deus, Ele continua se dando a conhecer, mas quanto mais Ele se dá a conhecer com o passar do tempo, parece que a gente vai mudando menos o nosso jeito de pensar. E aquelas medidas que eu tinha lá atrás,
Precisam ser as mesmas medidas que eu tenho hoje. Só que o conhecimento de Deus é novo. Quer entender essa necessidade de não nos deixar modelar pela nossa vida, né? A palavra diz, não vos modeleis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente. Imagina você aí nos seus 40, 50 anos, se tivesse que, com essa idade, com esse corpo que você tem, não sei como que é o seu corpo aí com 40, 50, 60 anos, mas imagina que eu te desse uma roupa que foi sua, quando você tinha 5 anos de idade. A roupa é sua. Só que as medidas que você tinha com 5 anos de idade, com certeza, são bem diferentes das medidas que você tem com a idade de hoje. Seja 14, 15, 16 anos. É bem verdade que hoje, cada vez, as pessoas estão usando roupas mais curtas, não é? Mas não é de moda que eu estou dizendo, eu estou falando de medida. A medida que eu tinha antes de conhecer o Senhor é uma. A medida que mede, que conduz a minha vida depois que eu conheço o Senhor, precisa ser outra. Por isso, o Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações, e o que prova isso é a nossa mudança no jeito de pensar e nas medidas que eu vou colocando na minha vida. Por isso, se não acontece essa mudança, essa transformação no jeito de pensar, muitas vezes nós vamos reagir como Pedro fez com Jesus. Pedro aqui, não estou falando mal dele, não, ele está aqui representando nesse evangelho eu e você, que muitas vezes buscamos uma fé de troca. Eu te dou isso, Senhor, e você me dá aquilo. Mais ou menos como alguém que entra na igreja e acha que ali é um caixa rápido, onde você vai sacar, né, a sua graça. Você vai ali, deposita seu tempo de oração e retira, e saca a sua fé. Não. A mesa que nós temos aqui é um altar, o altar do sacrifício, não é o altar da troca, onde você vem e dá o que você quer e leva aquilo que você pediu. Não, Pedro está na primeira leitura, representando a mim e a você, que muitas vezes pensamos assim. Que muitas vezes, com as medidas do mundo que nós vivemos, porque no mundo que nós vivemos é assim, quem trabalha mais, ganha mais, quem trabalha melhor, quem estuda mais, ganha mais, quem se dedica mais, ganha mais, quem investe mais, lucra mais, mas essas não são as medidas do reino de Deus. E se a gente não tem essa mente de prontidão transformada, essa mente, aprontai a vossa mente, não significa uma mente perfeita, pronta e acabada, não. Esse verbo aqui, aprontai, não é? Quer dizer de prontidão, de estar de prontidão, de estar à disposição, porque se a minha mente e a sua mente não tiver essa prontidão, se a minha vida e a sua vida não tiver moldada às medidas do Evangelho, nós vamos nos comportar como Pedro, que diz para Jesus, nós deixamos tudo e te seguimos, vamos lucrar o quê? E aí Jesus aproveita essa fala de Pedro, que muitas vezes é a minha fala quando eu vou rezar, é a sua fala quando faz uma promessa, quando muitas vezes se dedica a uma causa e quer, porque eu me dediquei, porque eu tenho a devoção àquele santo, ele tem que me atender, porque eu fiz tal promessa, eu tenho que ser atendido. Isso é uma mentalidade moldada aos moldes do mundo. Mas o Evangelho está falando que os últimos serão os primeiros. E se eu não tenho a minha mente transformada, pode ser que depois, chegando lá na salvação, lá no reino de Deus, eu me revolte. Porque aqueles que lá na terra, lá no mundo, eram os primeiros, agora são os últimos, e eu, Senhor. Gente, a medida do reino de Deus é diferente da medida do mundo. Por isso, a minha mente e a sua mente precisam ter essa disposição, essa agilidade, como aquela prontidão militar, né? Como aquele atleta que fica ali na linha de largada em prontidão, porque quando ele escutar o vai, que ele escutar aquele barulho do tiro, ele já sai em prontidão. Isso não dá para improvisar. E muitas vezes nós estamos sofrendo porque estamos querendo improvisar uma postura de cristão, só que a minha cabeça ainda pensa como um pagão. Até rimou. Mas as medidas do reino
são diferentes. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Ele já fez a parte dele. Agora é a nossa parte. Agora é o nosso momento de nos dedicarmos para ir modelando a nossa vida nas medidas do reino e não com as medidas desse mundo. E quais são as medidas? Se aqui a palavra diz, não modeleis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, do tempo da vossa ignorância, eu vou modelar o quê? Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos. Gente, aqui está a medida da conversão. Tornai-vos santos, e aí você está pensando assim, nossa, estou perdido, porque eu não sou santo, eu também não sou, mas a palavra está dizendo, tornai-vos, entra num processo de se tornar santo. É como alguém que pega um bloco de barro na mão, e aquele bloco não tem forma nenhuma, mas aquele bloco de barro vai se tornar uma imagem bonita, à medida que vai se deixando modelar. Sabe por que muitas vezes nós não temos os pensamentos e os sentimentos de santos? Porque quando Deus bota a mão sobre o nosso jeito de pensar e sobre o nosso jeito de sentir, a gente não aceita o molde da mão de Deus. Tem que ser tudo do jeito que eu penso. Tem que ser tudo do jeito que eu quero, do jeito que eu planejei. E essa é a forma para você se tornar pedra de tropeço na vida de muita gente, inclusive na sua. O Senhor fez conhecer seu poder salvador. Isso a gente não vai poder mudar mais. O Senhor fez conhecer, isso é uma verdade de fé. Ele se deu a conhecer. Para que eu e você tenhamos coragem de entrar no nosso processo de conversão. Que não é só sentimento. Tem sentimento? Tem. Mas que precisa subir do coração para a cabeça. Para a gente saber lidar com as realidades desse mundo sem ser desse mundo. Para que nós possamos, trabalhando nesse mundo, vivendo nesse mundo, não deixar que o mundo faça a nossa cabeça. Eu estou no mundo, mas quem faz a minha cabeça é Deus. E aí vem a diferença. E talvez hoje você tenha enfrentado dificuldades, porque você tem tentado colocar o mundo dentro das medidas daquilo que você pensa, daquilo que você quer. Quanta família está engessada e está presa, porque tem que seguir os moldes da cabeça daquela pessoa. Você quer ver um teste, para mim e para você, o tanto que nós ficamos presos às nossas medidas? Quando você olha as coisas que vão acontecendo na vida dos seus filhos, dos seus netos, e muitas vezes você fala assim, as coisas estão mudadas. No meu tempo, ou seja, eu estou querendo olhar para os dias de hoje com as medidas daquilo que eu vivia. Eu não estou falando que hoje é para nós vivermos como pagãos, e vale tudo, e faz de tudo, e esquece tudo que a gente aprendeu. Não. Só que não dá para modelar uma vida nova com as medidas da vida velha. Não dá para eu me vestir hoje com 40 anos com as roupas que eu usava quando eu tinha 5 anos de idade. Não dá para eu proclamar mais uma vez isso. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. E Ele fez o poder dele ser conhecido perante as nações, mas não chegou ainda na minha cabeça. E não chegou ainda no meu coração. Nessa noite, meu irmão, nessa noite, minha irmã, entende o que eu vou dizer? Deus quer fazer sua cabeça. Não é lavagem cerebral. Não é pura repetição. Deus quer fazer a nossa cabeça. Porque com a nossa cabeça, com as medidas humanas, como Pedro teve no primeiro evangelho, no evangelho de hoje, se a gente continua com as medidas da nossa cabeça, nós vamos ter dificuldade para entender os critérios do reino de Deus. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos. Mas com a nossa cabeça, os primeiros sempre serão os primeiros e os últimos sempre serão os últimos. Mas, no reino de Deus, muitos que agora são últimos serão os primeiros. Esse tempo de vida que eu e você ainda temos é o tempo da conversão do coração, mas também da cabeça. Eu não sei se esse poder salvador que chegou perante tantas nações já chegou no seu coração, na sua cabeça. Mas olhando para você, eu quero te dizer isso. Chegou a hora de você deixar com que a mão de Deus possa modelar o seu jeito de pensar,
modelar o seu jeito de proceder, de viver. Que as medidas do reino cheguem na sua cabeça e no seu coração. Se não, irmão, irmã, nós estamos dentro da igreja. Nós estamos sentados nos bancos das capelas e da igreja, mas querendo trazer o mundo para dentro da igreja. Isso chama mundanizar a igreja. Mas Deus não nos enviou para isso. Deus enviou os seus apóstolos, os seus discípulos, para cristianizar o mundo, levar Deus para o mundo. Mas para que isso aconteça, para que eu possa levar Deus para dentro da minha casa, eu preciso deixar que Deus entre na minha cabeça e no meu coração. Isso não se faz com violência. Isso não se faz com brutalidade. Aqui na nossa igreja, isso se faz com unção, com abertura de coração, com disposição. Eu queria cantar mais uma vez o refrão desse salmo. Queria voltar a ele que bagunçou toda a minha homilia. Louvado seja o nome de Jesus, que proclamado, a autoridade de um salmo proclamado, cantado com unção, tem força de transformar. Imagina se o poder do Senhor foi conhecido perante as nações. Será que a sua cabeça vai ser um obstáculo para o conhecimento de Deus? O Senhor se fez conhecer perante todas as nações. Será que não vai chegar no seu coração? Será que não vai chegar nas medidas com que você tem medido a sua vida? Será que hoje você não está sozinho e sozinha? Porque exigiu que todos ao seu redor pensassem como você e tivessem a vida dentro dos padrões e medidas como você. E as pessoas não suportaram, porque nós somos únicos. Quantos de nós estamos sozinhos, porque não aceitamos mudar o jeito de pensar e de sentir? O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações e agora quer chegar no seu coração. E agora quer chegar na sua mente. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. E nós estamos clamando que o Senhor seja conhecido nas mentes, nos corações de tantos que nos acompanham agora, de cada um de nós que estamos aqui na capela, mas de tantos que nos acompanham em casa. Que o Senhor seja conhecido, que esse sistema Canção Nova de comunicação esteja agora a serviço do teu poder salvador. Que o Senhor entre agora, através dessa televisão, na casa de muitas pessoas. Que esse olhar agora seja o teu olhar de compaixão, de misericórdia, um olhar que penetra o coração e penetra os pensamentos, porque os seus pensamentos não são os pensamentos do Senhor, porque os pensamentos do Senhor estão acima dos vossos pensamentos, porque as suas medidas não são as medidas do Senhor. As medidas do Senhor são superiores às tuas medidas. E eu estou pedindo, Senhor, que ao proclamar esse salmo, as medidas que têm suportado, que têm sido obstáculo para o crescimento do teu evangelho na cabeça e no coração de muitos homens e mulheres, agora possa ser rendida, possa ser dobrada, porque o teu poder é maior, porque o teu amor é maior. E eu estou rezando para que o teu poder chegue a muitas pessoas que são conhecidas como cabeça dura. Aquela pessoa é uma cabeça dura, ela não muda, ela não dá o braço a torcer, ela não muda de opinião. E eu estou clamando, Senhor, que a ação do teu Espírito Santo chegue de uma forma tão forte, de uma unção tão forte, que possa começar a mudar a mentalidade desse homem, a mentalidade dessa mulher, e mudando a mentalidade, mude o coração, os sentimentos, e uma vida inteira seja modelada segundo os critérios do reino. Proclama mais uma vez isso: o Senhor fez conhecer seu poder salvador. O Senhor fez conhecer seu poder salvador
perante as nações. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.